Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Está orando pela vida do nosso diácono Fábio. Senhor, em nome de Jesus, aqui está o teu filho, o teu servo, que em ti deposita toda a sua confiança. Nesta hora, Pai amado, o teu servo foi escolhido para trazer uma palavra para nossas vidas nesta noite. Quero eu te pedir, Senhor, em nome de Jesus, que tu venha usar ele com ousadia e intrepidez dentro da tua palavra, e que quando o teu filho estiver aqui, Pai amado, Deus querido, apregoando a tua palavra, o Senhor possa, em nome de Jesus, trabalhar dentro do teu lar, no seu trabalho, em suas debilitações. Senhor, usa ele como tu nunca usaste sobre a face dessa terra. É o que eu te peço, Senhor, nesta noite, e te agradeço em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu saúdo a amada igreja, todos que nos ouvem, toda a vizinhança, com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. A questão ela é complicada demais, porque a gente, quando está com um problema, a gente procura Deus, e é certo. Você está com uma doença, tem que procurar a cura. Onde está a cura? Em Deus, em Jesus. Mas, infelizmente, os falsos sacerdotes, eles utilizam de outras artimanhas para chamar para outras coisas que não tem tanta necessidade, que aí acaba você colocando os bens naturais, os bens, como se fossem bênçãos necessárias para te levar ao céu, e não te leva, porque na verdade você acaba ficando preso àquilo ali e vira uma bola de neve, um círculo, porque você recebe uma bênção, daqui a pouquinho você quer que aquela bênção seja melhorada, quer dizer, você não abençoa, você quer ser somente abençoado, e você é levado a isso, infelizmente. Mas precisamos fazer a nossa parte. Salmos 137. Hoje à noite eu estava ali assim meditando, falei, Jesus, estamos assim babilônicos, mas é necessário, porque embora a gente não seja descendente de judeu, a gente não tem nada a ver com os judeus, com Jacó e todas aquelas tribos. Nós somos filhos de Deus, e como foi bem dito aqui, Jesus veio para os seus, mas os seus não o quiseram, e estamos aqui, e todo aquele que nele crê, será salvo. Aleluia. Que não crê, já está condenado. Achou, irmã? Achou? Salmos 137. Tem até uma música bonita com esse salmo, uma música americana. A música é bonita, mas a passagem é triste. Amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Junto dos rios de Babilônia, ali nos assentamos e choramos, quando nos lembramos de Sião. Sobre os salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas, pois lá, aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção, e aqueles que nos destruíram, que os alegrássemos, dizendo, cantai-nos uma das canções de Sião. Como cantaremos a canção do Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha direita da sua destreza. Se me não lembrar de ti, apegue-se-me a língua no céu da boca, se não preferir Jerusalém a minha maior alegria. Lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom,
no dia de Jerusalém, que diziam: arrasai-a, arrasai-a até os seus alicerces. Ah, filha de Babilônia, que vai ser assolada. Feliz aquele que te retribuir o mal que tu nos fizeste. Feliz aquele que pegar em teus filhos e der com eles nas pedras. Aleluia. Irmãos, essa passagem e esse salmo, ele, segundo os historiadores, né, é um salmo escrito por um daqueles que estavam. Alguns até dizem: foi Jeremias, outros não, foi Esdras, não importa. Foram um daqueles que passaram por aquilo tudo, porque esse exílio foi anunciado há muito tempo, e o povo, como sempre, não acreditou, né? O povo não acreditou, o povo preferiu adorar outros deuses do que continuar servindo ao Senhor. E o Senhor vinha avisando, e através de Isaías, através de Jeremias, que sofreu tanto, acho que ninguém sofreu mais do que Jeremias. É brincadeira, digo assim em termos de homem, né? A gente não coloca Jesus nessa... Porque, e ele mesmo assim, ele permaneceu fiel, ali, com a palavra, conforme o diácono havia falado, ele foi adiantado, né, na sua missão, mas ele compôs, ele foi ali até o final, foi ameaçado de morte, sofreu, só não morreu porque Deus não permitiu, mas o povo foi, e o tempo passou, os 70 anos que Isaías havia dito, se passaram, se cumpriram, como foi dito aqui, muitos vieram, rapaz, isso é uma gripezinha só, rapaz, isso aí é besteira, só morre quem tem que morrer. Claro, só morre quem tem que morrer. Certamente, conforme a irmã, que teve um velório, segundo o pastor, bonito. Por que bonito? Porque é servo, morreu servo, né? Eliseu morreu da doença que o matou, ele estava lá, doente, a doença matando ele, e ele fazendo a vontade do Senhor. Eu lembro até de um padre Léo, o qual eu gostava. Esses dias eu estava vendo, porque tem um pastor que faz parecido com o que ele fazia, né? Contando aquelas histórias, aquela anedota. Ele com câncer, mesmo assim ele permaneceu pregando ali, uma semana antes de morrer, ele estava lá no evento, sabe? Então isso é fazer a obra de Deus, porque às vezes é da igreja católica, meu irmão, servia a Cristo. É isso que nós precisamos. A gente não precisa de rótulo, a gente precisa fazer a vontade do Senhor, porque não adianta você achar que essa igreja aqui é que vai para o céu, aquela igreja ali não vai, não. Vai para o céu aquele que for lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. E esses que sofreram aqui na Babilônia não acreditaram, né? Na primeira leva foram levados cerca de 3.000 e poucas pessoas, só gente da sociedade alta, porque naquela época a palavra vinha para quem tinha condição de levar. É igual hoje, graças a Deus. Hoje você pode ser pobre, não saber ler nem escrever, mas a unção vem em ti. Aleluia. É só você querer. Antes não, era necessário a pessoa ter alguma, porque ninguém ouvia quem não tinha nada. Quem não tinha nada nem entrava. Pobre não entrava no palácio. Não era assim. Hoje em dia não. Hoje em dia o palácio é o teu lar quando a presença do Senhor está ali presente. E depende de você. Aí o que aconteceu? O povo foi levado, os primeiros, ali, aí ele ainda escolheu entre os melhores, né? Quem estudou em Harvard, quem estudou no CIEP, não entrou não, sabe? Então é assim. Aí depois voltou, levou mais 800 e poucas pessoas, depois voltou terceira vez, primeira, segunda, terceira vez, levou mais uma leva de pessoas e só ficou pobre, para que houvesse vinhateiros. Mas fizeram o quê? Derrubaram todos o muro,
E os filhos de Edom, como são lamentados, ajudaram, é isso aí. E quantos não ajudam para te derrubar? Quantos não ficam ali, ó, querendo que você caia? Por quê? Porque ainda não estão na presença do Senhor, estão dentro da igreja, mas não estão servindo ao Senhor. Aleluia. Cabe a mim julgá-los? Não. Agora, cabe a mim alertar acerca disso. Eu não tenho que ficar apontando ninguém, mas eu tenho que falar que existe. E como é que você vai saber aquele que age daquela maneira? É só olhar o fruto que ele dá. Porque pelo fruto conhecereis. Assim diz a palavra. Então, são coisas que aconteceram com o povo de Jerusalém, porque eles buscaram, não creram no Senhor, não serviram ao Senhor, porque não tem uma leve desviada, você tem que ser reto, como foi dito, você tem que ter o alvo, o alvo. Qual é o alvo? O alvo é Cristo. Se a palavra diz que você não tem que ir nem para a esquerda nem para a direita, você tem que permanecer, porque ou você obedece ao Senhor, ou você não obedece, porque se você não obedecer ao Senhor, você é o quê? Inimigo da palavra do Senhor, você é inimigo do Evangelho, você é alguém que não pratica, então você faz com que essa harpa seja pendurada, porque quando eu vejo aquilo que o Espírito botou no meu coração, quando eu li essa parte, eu venho com esse salmo um tempão ali, imaginando eles na beira dos rios lá, porque o rio Eufrates, que é um rio bíblico, né? É um rio que corta a Babilônia. Então, o que acontece? Eles parados ali, mas olhando aquele rio e lembrando de quê? Do Rio Jordão, que é o rio para eles símbolo. Aí o que acontece? Você olha para aquilo ali, sente saudade. Aí os teus inimigos, aqueles que te castigaram, aí faz o quê? Cante para nós aí, toca aí. Mas por que eles penduraram as harpas? Para que não tem que tocar. Não é nem não querer. Não é nem você não querer mais fazer a vontade do Senhor. Mas é para você não ter que tocar para o teu inimigo. Porque eles não estão ali para ouvir. Não estão ali para ouvir o que é bom. Não estão ali para ouvir o som. Essa música é maravilhosa. Não. É para zombar de você. Como fizeram com Jesus. Quantos não disseram? Desce daí. Você não é o cara, não fazia isso, não fazia aquilo. Então é isso que eles vão fazer sempre conosco. Eles vão querer zombar de nós, mas é necessário que a gente permaneça firme. Para que o quê? Para que no tempo certo, estabelecido por Deus, porque é Deus que estabelece o tempo, virá, aí vem. Porque aí, como cantaremos canção em terra estranha, realmente você não vai cantar as coisas do Senhor, onde ninguém vai te escutar, onde ninguém vai te, não dê pérola aos porcos. E se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, quer dizer, aí você tem que estar firme nisso, para você não esquecer daquilo de onde você veio, de quem você é, aonde você pertence, você é do coração de Deus. Você, por um descuido, por uma desobediência, conforme aconteceu com Adão, você o que tem que fazer? Permanecer firme, voltar-se para o Senhor, para que o perdão venha e você possa estar na terra paterna. E só tem uma maneira de voltar para o jardim, é morrendo na presença do Senhor, fazendo a sua vontade. Aí, mas uma parte assim, acho que a parte final desse salmo, ela, para nós, né, não nos traz assim alegria, porque ela vai de encontro com aquilo que Jesus nos ensina, né? Aqueles estão irados porque pelo que estão sofrendo, então eles como que amaldiçoam a Babilônia, né? A filha de Babilônia que vai ser assolada, feliz aquele que retribui o mal que lhe fizeste. E logo a seguir o mal vem, porque eles são, né, invadidos por outros reis, por outros reinos. Mas o versículo 9: feliz aquele que pegar em teus filhos e der com eles nas pedras. É óbvio que isso nós não queremos, nós não podemos nunca ter isso em nossos corações. Ou seja, nós nunca... Boa noite, meu amado. Tranquilo? Glória a Deus.
Nós nunca poderemos ter essa coisa no coração de querer que aqueles paguem com o pecado, não. O Senhor que os repreenda, porque é o Senhor que vai trazer ao juízo. Agora, o que é mais incrível é porque esse Salmo 137, ele recebe a bênção do Salmo 126, porque aí já é uma outra circunstância, né? Aí o Salmo 126 diz assim, quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, éramos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre as nações, grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Faze-nos voltar outra vez, ó Senhor, do nosso cativeiro, como as correntes das águas no sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Aleluia. Aleluia. Então, quer dizer, a prova está aí. Você sofreu, você pendurou a sua harpa, você não quis mais, porque a harpa era um símbolo sagrado. Sagrado por quê? Porque você lembra de Davi, daquilo que Davi fazia com a sua harpa. Com a harpa, ele tocava louvores ao Senhor. Com a harpa, ele acalmava o espírito que afligia a Saul. Por incrível que pareça, durante todo o tempo da vida de Saul, ele quase nunca lembrava quem era Davi. Porque sempre estava afligido com o espírito ruim. Aí ele perguntava para Abner, Abner, quem é esse jovem? Aí Abner, você é Davi, teu servo. Aí ele, até quando Davi lá cortou o manto dele lá na caverna, que gritou, aí ele, quem é esse? Meu filho, és tu, sabe? Por quê? Porque espíritos malignos assolavam ele, e só a harpa sagrada de Davi, que curava. Então o que acontecia? Quando eles penduraram as suas harpas ali, por culpa deles mesmos, porque não obedeceram ao Senhor, e o Senhor permitiu que eles fossem levados ao cativeiro, permaneceram todo o tempo, e nisso a obra do Senhor foi feita, porque dos 4.600 que foram levados, voltaram 42.000 e poucos do povo, mais 42.360 israelitas e 7.337 servos voltaram, além de cavalos, mula, ouro, quer dizer, foram assolados, sofreram toda aquela perseguição, tudo aquilo que aconteceu, choraram, mas quando acabou o cativeiro, Deus honrou. Por quê? Ao quanto que ele multiplicou aquele povo, 10 vezes mais, e voltaram o quê? Já com Jerusalém praticamente restaurada, né? Sendo que a arca da aliança, como está em Jeremias 3,16, não se tem mais notícia dela, não se tocará mais, não se falará, graças a Deus, porque senão estariam fazendo igual tem igreja aí tentando, Templo de Salomão, quer dizer, desqualificando a cruz do Cristo. Então a gente tem que estar ciente nisso, porque o Senhor, ele tem tudo preparado, tudo no controle dele. É feito para que a gente obedeça. A gente não pode nunca deixar a nossa condição de servo para ser a de aquele que duvida. Não. O Senhor falou, é isso, é aquilo. Não duvide. Se o Senhor disse que ele vai fazer porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele falou que ele vai curar, ele cura.
Se Ele falou que Ele vai te salvar, Ele salva. Porque mais importante do que tudo é a salvação. Porque, como diz em Timóteo, capítulo 6, versículo 7, nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada dele levaremos. Então precisamos o quê? Crer. Se a palavra diz que nós não trouxemos nada e nada levaremos, quer dizer que nós vamos para algum lugar. E é necessário que esse lugar seja a casa do Pai, a casa que Deus preparou para nós. Porque esse Jesus é tão maravilhoso, porque completando esses 2 salmos, eu vou para João 14. João 14, ele diz o quê? Vamos ler, porque é maravilhoso, a gente podia até recitar, mas é bom a gente ler. João 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E já sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Então é isso. A gente não vai voltar para Jerusalém, a gente vai para Jesus, a gente vai para lá porque Ele prometeu, e foi Jesus que disse. Então temos que estar cientes dessas coisas, creia nisso, Jesus fará aquilo que Ele prometeu, e é nisso que nós precisamos crer, e fazer a vontade do Pai, porque uma coisa é certa, você não precisa ser rico, nem letrado, para ser servo do Senhor, você só precisa crer, se arrepender dos seus pecados, crer no Senhor, porque o resto Ele fará. E assim eu agradeço essa rica oportunidade, com palmas louvemos ao Senhor. Aleluia, glória a Deus.